Meu cabelo tá muito lindo. Meu Deus, obrigada, Jesus. Olha, até deu um sol aqui, uma luz. Aleluia, glória a Deus. Ah, foco. Você tem pouco tempo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de Ruth, mais precisamente de 6 mulheres que aparecem no livro de Ruth e nós vamos fazer um passeio pelo perfil dessas mulheres. Antes de começar, eu quero informar para você que 3 dessas mulheres fazem parte da história, Noemi, Ruth e Orfa. 2 são citadas, que é Lia e Tamar. Aí tem a citação de Raquel também, mas eu vou deixar Raquel de lado, porque eu não sou muito fã de Raquel. E a 6ª mulher, que é Raabe. E aí você fica até o final do vídeo para saber o que é que Raabe tem a ver com a história de Ruth. Vamos lá? Então, terminei agora pela 2ª vez o livro de Ruth e dessa vez um desafio que eu entrei e Deus está me sustentando, que é fazer a leitura em 3 idiomas ao mesmo tempo. E tá sendo assim uma delícia, mas muito desafiador porque meu inglês não é lá essas coisas. Eu queria falar inglês. Vamos orar pra Deus? Vamos. Meu Deus, meu Pai, por favor, faz nós falar inglês, por favor. Amém. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre 6 mulheres. Só os perfis dessas mulheres, não é uma aula inspirando, se inspire em tal mulher, não faça isso, ou faça aquilo, faça como ela, não faça, enfim. Não é uma aula, é apenas uma informação, que aí você tira algum proveito ou não. Pode ser que seja só coisa da minha cabeça também, e tá tudo certo, porque é isso que acontece. A primeira mulher que eu quero falar com vocês é Noemi. Noemi, sogra de Ruth. O que acontece com essa mulher? Tem algo que me chama muita atenção, que é essa mulher, ela sai do seu país, né, com a sua família, para fugir da fome. Ela vai para um país estrangeiro. Estamos falando de uma mulher judia, em uma época em que ela não era bem-vinda em lugar nenhum. Então, eles vão para um país estrangeiro e imagina o tanto de coisa que ela deve ter passado para viver nesse país, né? Ela e toda a sua família. Ela fica viúva, perde o marido, termina de criar os filhos sozinhos, os filhos se casam com estrangeiras, e aí a gente lembra, né, do Antigo Testamento, né, que fala pro pessoal não se casar com mulheres estrangeiras, né, com pessoas de outros lugares. Então eles casam com essas estrangeiras e morrem. Então ela fica em um país que não é dela, em um país que não a quer, viúva, sem filhos e com 2 noras que ela não sabe o que fazer. Detalhe, estamos falando de épocas em que as mulheres não trabalhavam, não tinham o seu sustento. Então essa mulher, ela se vê completamente desamparada. Bom, Noemi tinha alguma coisa que faz com que Orfa e Ruth queiram ficar com ela. Não sabemos o que, embora a gente imagine que seja Deus. Por quê? Quando Noemi decide voltar para o seu país, Orfa e Ruth decidem ir com Noemi. Ou seja, aquela mulher estava viúva, pobre, não tinha mais nenhuma esperança de vida, né? De ter prosperidade, de casar de novo, de ter filhos para que as noras casassem novamente. Não tinha nada disso. Mas elas queriam ir com Noemi. Então tinha alguma coisa ali em Noemi que elas viram. Havia algo em Noemi que elas queriam para a vida delas. Tem um momento quando Noemi chega novamente em Belém, quando ela volta para o seu país, que as mulheres falam, olha aquela é a Noemi. E ela fala, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu estou em amargura, porque o Senhor me deu um tamanho amargura. Em espanhol é muito trágica essa parte, porque não fala assim, o Senhor me deu, não, o Senhor me fez, Ele me obrigou a passar por isso aqui. E aí a gente vê o tanto que Noemi estava amargurada, o tanto que Noemi estava decepcionada com tudo aquilo. E a gente vê que aquela mulher que no início tinha alguma coisa, né, que a gente imagina ser Deus, a gente imagina ser o Espírito Santo, que fazia com que as noras quisessem ficar com ela, agora ela está em tamanha amargura, agora ela está culpando Deus pelo seu sofrimento. Agora ela está querendo mudar de nome para ser a amargurada. Ou seja, ela perdeu esse brilho. Ela perde isso ao longo do caminho.
E ao final da história, e aí já dando um spoiler, ela, quando tem o neto, né, ali todo o percurso, tem uma parte quando Ruth encontra Boaz, né, que ela fala: ai, bendito seja o Senhor, que não se esqueceu nem dos vivos, nem dos mortos. Então, a gente já vê ali que aquele brilho que havia sido apagado, ele já está voltando a se acender. Então, ela já volta a bendizer o nome do Senhor. E ao final, quando ela está com o seu neto, né? Aquela cena linda que ela pega o neto para cuidar. E ela vê que por meio daquele neto o Senhor não se esqueceu dela. Então, nós temos aí uma mulher que fica viúva, que perde tudo. Uma mulher que perde tudo, que está num país que perdeu tudo, é um país que não a quer. Essa mulher, em um determinado momento, ela perde, podemos dizer que ela perde a sua fé em um determinado momento, mas ela recupera. E esse recuperar é o que me chama muita atenção, porque ela poderia ter desistido. Ah, morreu todo mundo, eu vou morrer também. Sei lá. Mas ela não desistiu. Então ela volta para o seu país e ela recomeça a vida. Ela não desiste até o momento final em que tudo dá certo. Segunda mulher, Orfa, uma das noras de Noemi, sabemos que são duas, Orfa e Ruth. Então vamos falar de Orfa primeiro. Orfa não tem assim muitos detalhes da história dela, também não tem detalhes da história de Ruth. Mas enfim, Orfa, ela decide ir com Noemi para Belém, mas em determinado momento, quando ela vê que Noemi está em amargura, quando Noemi fala: ai, vocês vão comigo, eu não tenho mais filhos para que vocês se casem. Eu não tenho esperança de casar de novo. E se eu casasse agora e tivesse um filho agora, até quando que vocês esperariam sem casar por esses filhos? E aí ela já fica, opa, tem isso aí, né? Olha, não tem a chance de casar de novo, ela tá pobre. Eu vou para um país estrangeiro, agora quem vai ser estrangeira sou eu. Vou voltar. Então, Orfa volta para sua família, Orfa volta para os seus deuses. E aí nós temos uma mulher que ela tem a iniciativa de ir. Ela viu algo em Noemi que ela queria na vida dela. Mas a partir do momento em que ela vê que o brilho de Noemi se apagou, então ela não quer mais. Então, tchau, não quero isso aí. E aí a gente vê o perfil de uma pessoa que está olhando para a pessoa e não olhando para Cristo. É o que a gente aprende, né? As questões da igreja. Tem a igreja perfeita? Não tem. E se você achava que tinha, desculpa desapontar você, mas não existe uma igreja perfeita. E aí o que a gente faz? Aí a gente vê um defeito no pastor, a gente vê um defeito no líder, a gente vê um defeito no grupo de louvor, a gente vê um defeito em alguma coisa, e aí pronto. Aí eu quero sair da igreja, eu não quero estar nessa igreja, eu vou para outra igreja. E a gente fica mudando de igreja em igreja e até que chega no final e não tá em lugar nenhum, tá? E eu já ouvi algumas pessoas falando, né? Eu sou crente, mas estou sem igreja, estou desigrejado. Rapaz, você não fala isso na minha frente, não. Que eu dou um tapa na cara, tá? Mas enfim. Essa é a típica pessoa que não está olhando para Cristo. Está olhando para as pessoas, está olhando para as condições, para as situações. Então, a Orfa, ela tem a iniciativa, mas ela desiste porque ela olha para Noemi e não tem o futuro. Não tenho futuro com ela, então vou voltar para minha família. E aí nós chegamos na terceira, ninguém mais, ninguém menos que Ruth. Ruth, uma estrangeira que tem um livro na Bíblia com seu nome. Ou seja, que estrangeira é essa, né? Que mulher é essa que tem um livro na Bíblia contando a história dela e que leva o nome dela? Então, temos Ruth, a Moabita, que casa com um dos filhos de Noemi. Então, um dos filhos que morrem. Noemi tinha dois, os dois morreram. Então, ela também fica viúva. Ela também tem a iniciativa de acompanhar sua sogra. Só que diferente de Orfa, quando Noemi mostra para ela que não tem esperança, que não tem outro jeito, aí ela chega para Noemi e fala o que eu vou ler agora para vocês. Eu vou ler porque isso aqui é uma declaração de amor linda, maravilhosa. Vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e aonde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você.
E depois dessa declaração de amor linda e maravilhosa, Noemi para e pensa, eita, não tenho como convencer ela a voltar à família dela, então vou calar minha boca. E Noemi se cala e deixa Ruth acompanhá-la. E aqui nós temos Ruth que larga tudo. Ela larga os seus deuses, ela larga a sua família, ela larga o seu país, ela larga tudo para seguir Noemi. E aí algumas pessoas, eu já vi algumas pessoas falando que ela faz isso por pena. Agora me digam, que pena é essa que faz você largar sua família, largar seu país para seguir uma viúva sem perspectiva de vida, pobre, para um lugar que você não conhece e um lugar onde você vai ser estrangeiro, um lugar que você já sabe que vai ter dificuldades, que não vai ser aquela pessoa, ai, bem-vinda! Não é aquela pessoa que, o que é que você quer aqui? Que pena é essa que ela sabia que ia passar, né, por tudo isso e ainda assim ela vai por pena. Então, temos uma declaração de amor e temos ao final, né, as mulheres, que são ali as vizinhas de Noemi, falando, né, essa nora que te ama é para você melhor do que 7 filhos. Então, nós vemos que é uma declaração de amor. E Ruth vai por amor. Mas não somente amor a Noemi. Ela vai porque ela viu algo em Noemi e ela queria aquele algo para ela. E aí nós temos no encontro de Ruth com Boaz. Eu não vou contar a história não, tá, gente? Se vocês não souberem a história de Ruth, depois vocês vão ler na Bíblia. Nós temos na história de Ruth com Boaz, quando ele a encontra, ele fala, né, que o Senhor no qual você veio buscar abrigo nas suas asas, eu não vou lembrar direitinho não, tá? É que ele te dê refúgio. Então, o Senhor cujas asas você veio buscar abrigo te dê refúgio. Eu acho que tá assim. Então, o que acontece? Aqui, eu já marquei a palavrinha asas. Eu já fiquei assim, ela veio buscar abrigo nas asas do Senhor. Um Deus que ela não conhecia, que ela conheceu por meio de Noemi. E vendo esse Deus em Noemi, ela quis largar tudo e vir atrás. Então, Noemi ensinou muito bem. Palmas para Noemi. Mas, tem uma outra cena, e aqui já é na versão em inglês. Na versão em inglês, eles colocam exatamente a mesma palavra, né? Asas lá em cima e asas embaixo também, pra gente fazer essa ligação. E na versão em inglês, quando Ruth está com Boaz, naquela cena, né, que ela descobre os pés e deita ao lado dele, ele fala, o que você quer? E aí ela fala, né, estenda as suas asas sobre mim e me redima. E aqui, nós temos aquelas pessoas que falam que Deus não aparece no livro de Ruth. então, não tem lá o nome Deus. Não tem lá assim, ó, Deus está falando. Mas ele está lá. Ela foi buscar refúgio nas asas de Deus. E chega um momento, agora o pessoal vai dizer que eu tô falando que Boaz é Deus. Boaz não é Deus, tá? Pelo amor de Deus, Boaz não é Deus. Chega um momento em que ela pede para Boaz, né? Abra as suas asas e me redima. Quem é que nos redime? 2 segundos para vocês. Se você precisou de 2 segundos para pensar nisso, receba a inteligência. Vai ler a Bíblia, vai orar, viu? Vai buscar o Senhor. Jesus Cristo é quem nos redime, quem redime dos nossos pecados, dos nossos erros. Quem nos salva é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é quem? É quem? É Deus. Então nós temos ali uma representação. Não, novamente, não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que Boaz é Deus, tá? Pelo amor de Deus. Mas é uma representação. Então, por meio da atitude de Boaz, por meio dessa fala, e a gente vai fazendo outras ligações em outras partes do texto também, nós vemos que Deus está presente sim, só que de uma maneira implícita. E aí nós temos Ruth, essa estrangeira, em um outro país, que não lhe pertence, que é vista como uma mulher boa, como uma mulher virtuosa. Ela vai trabalhar nos campos, né, nos campos de Boaz, para levar sustento para casa. Ela não abandona sua sogra. Tem um momento, né, em que Boaz fala para ela ficar no campo e ela tinha a oportunidade de ficar com as servas, mas ela volta para ficar com Noemi porque ela não abandona Noemi, ou seja, nós vemos a lealdade de Ruth. E ao final, quando ela se casa com Boaz, né, que tem o filho, meu Deus. Então, quando eles têm o filho, né, o Obed, ela não abandona Noemi. Ela poderia se casar e viver lá com seu marido, teve filho e ficar lá. E deixar Noemi quieta. Mas ela, novamente, ela não abandona Noemi.
E aí nós vemos uma coisa muito importante ao final do livro de Ruth, onde aparece ali a genealogia de Davi. Por quê? Porque Ruth está na genealogia de Davi. E aí você pensa, Davi está na genealogia de Cristo. E Ruth está na genealogia de Davi, então Ruth está na genealogia de Cristo. Exatamente. Nós temos uma estrangeira que tem uma das maiores provas de amor para alguém que eu vejo na Bíblia. Minha opinião, tá? Pelo amor de Deus. Minha opinião. E ela entra para a genealogia de Cristo. Então, que mulher. Que mulher. Eu sou apaixonada pela história de Ruth. Agora nós temos outras duas mulheres que são citadas, que é Lia e Tamar. Tem Raquel também, mas como... Deixa a Raquel quieta. Então, Lia e Tamar, que também são outras duas mulheres que aparecem na genealogia de Jesus. E aí, só um resumão breve sobre essas mulheres. Elas são citadas no livro de Ruth, quando os anciãos falam para Boaz, que essa mulher seja para você, como foi Lia, ele fala como foi Raquel também, enfim. Que ela lhe dê muitos filhos, assim como Tamar deu a Judá, o Perez. E aí, duas coisas me chamam a atenção nisso. Nós temos uma estrangeira na genealogia de Cristo. Nós temos Lia, a rejeitada, né? Eu amo a história de Lia. E aí talvez por isso eu fique meio com o pé atrás com Raquel. Mas Lia, ela não casou. Eu amo esse homem me quer. Não. O pai deu ela para Jacó, então ela casou com Jacó porque o pai deu. Jacó não queria ela, não amava. Ela passa o tempo todo, né, quando seus filhos nascem, ela tem aquela perspectiva, agora ele vai me amar, agora ele vai me querer. E esse agora nunca chega. E nós vemos que Lia é rejeitada, mas ela é rejeitada pelo homem e não por Deus. Então, Lia entra para a genealogia de Jesus Cristo e Raquel não. Então, temos alguma coisa aí em Lia. O que é que nós temos em Lia? Todos os filhos de Lia, eu vou louvar o Senhor. Não, esse aqui o Senhor me deu. Então, todo o cuidado que ela tem de, mesmo não sendo amada, mesmo sendo desprezada, mesmo vendo que a sua irmã, que não gerava filhos, era a mais amada, a mais desejada, ainda assim ela se manteve ali, firme e fiel ao Senhor. Nós temos Tamar, e aí a história de Tamar é um pouco pesada, né? Porque quando o seu marido morre, aí morre o outro, e Judá fica, meu Deus, vai matar meus filhos tudo. Então Judá fala, não, vai ficar lá com a sua família. E aí, né, quando meu filho crescer e ele tiver idade, aí eu dou pra casar com você. E esse dia nunca chega. Então Tamar, ela bola um plano, uma estratégia, e ela se finge de prostituta para deitar com Judá e ter um filho de Judá, seu sogro. É um negócio assim que, enfim. E aí nós temos outra mulher na genealogia de Jesus Cristo, que é uma mulher que precisa dar um golpe, né? Vamos dizer assim, que foi um golpe. E engravida do seu sogro. Ou seja, que história, né? Mas ela está na genealogia de Cristo. Por quê? O que é que ela fez? Ela foi atrás dos seus direitos, né? É o que as mulheres vão dizer, ela foi atrás dos seus direitos. E ela fez justiça. E é através dela, né? É tanto que ao final, quando aparece a genealogia de Davi, aparece a genealogia de Perez. Não aparece exatamente assim a genealogia de Davi, aparece a genealogia de Perez, que é quem? O filho de Tamar. E aí nós chegamos na sexta mulher e a última, que não aparece, não tem seu nome, mas ela está ali implícita. Porque nós vemos Boaz sendo gentil com Ruth, nós vemos que Boaz é um homem justo, que Boaz é um homem de riqueza, nós vemos que Boaz é o homem que a mulher olha e fala, meu Deus, eu quero um Boaz na minha vida. Quem educou Boaz? Nós temos Boaz, filho de Raabe. Raabe, que também entra para a genealogia de Jesus Cristo. E aí, quem é Raabe? Raabe, a prostituta, né? A prostituta que estava em Jericó, que dá abrigo aos hebreus, né? Quando eles chegam, aos espias hebreus, e que casa com Salmão, né? Ao final. E tem uma coisa em Raabe que me chama muita atenção, é que ela era prostituta em um país, em um lugar cercado
Um país não, né? Que eu acho que Jericó é uma cidade. Em uma cidade de Canaã, um lugar extremamente cercado, um lugar extremamente fechado, um lugar extremamente devasso. Ela era uma prostituta extremamente devassa. E nós temos essa mulher entrando para a genealogia de Cristo, porque tem uma parte lá no livro de Juízes, né? Que é onde tem a história de Juízes, não, de Josué, perdão. É em Josué. Que tem a história de Raabe, que fala, né, que ela tinha só ouvido falar de Deus, né? Ela ouviu falar dos milagres, das maravilhas de Deus e as coisas ali que Deus tinha feito, mas ela não conhecia Deus. E aí ela passa a conhecê-lo, né? E aí não tem toda a história de Raabe, de como ela... Tem até a parte que ela vai, quando a cidade de Jericó é destruída, ela e a família dela são salvas, né? Por causa da atitude dela, pelo que ela fez. Mas não tem o depois disso. Mas depois disso, nós vemos que ela aparece na genealogia de Cristo, né? Como dando um filho a Salmo. Então a gente já tem aí que ela casou com Salmo. Quem é esse filho? É Boaz. Então nós temos o perfil de algumas mulheres. Nós temos Ruth, Tamar, Lia e Raabe. Eu não vou conseguir fazer assim, não. Então vou fazer assim. E são 4 mulheres que aparecem na genealogia de Cristo e que são mulheres que, diante dos olhos humanos, não apareceriam, tá? Se a gente imagina o Cristo perfeito, Salvador e Redentor, eu não vou colocar uma estrangeira, uma prostituta, uma que engana o sogro e que engravida do sogro. Não vou colocar aquela que foi desprezada. Eu não vou colocar essas pessoas. Eu vou colocar as melhores, né? As que são mais amadas, mais desejadas, as que têm a melhor reputação. Mas Deus não vê como o homem vê. Então Deus pega essas mulheres e coloca elas na genealogia de Cristo. E por meio delas, nós estamos aqui, né? Nós conhecemos a Cristo e nós seguimos a sua herança. Essas mulheres também fazem parte da história de Jesus. Essas mulheres também fazem parte do que nós conhecemos hoje. Porque, né, vamos supor que fossem outras mulheres, que fossem essas mulheres belas, recatadas e do lar, que não passaram por nenhum sofrimento, que não tem nenhuma história por trás delas. Eu confesso pra vocês que eu me identifico com Raabe. Então, assim, eu não me identificaria com outra. Eu me identifico com Raabe. Então, Raabe estar na genealogia de Cristo é algo que... Gente, sempre que eu paro pra ler a genealogia de Cristo, que eu leio em Mateus ou em Lucas, eu fico, meu Deus, Raabe tá aqui, ó. Raabe faz parte disso. E quando Raabe aparece, se eu não me engano, é em Hebreus, que fala da fé. E aí tem uma parte que fala da fé de Raabe. Eu fico, meu Deus, Jesus, rapaz, o Raabe tá aqui. Então, eu me identifico com essa mulher. E da mesma forma, outras mulheres se identificam com ela ou com uma das outras que não deveriam fazer parte, né? Não deveriam fazer parte, mas que fazem parte. Porque Deus escolheu essas mulheres. E aí, fica pra gente que Deus não vê como o homem vê. Então ele não tá escolhendo a nossa capa, se tá bonitinha, se é bela, recatada e do lar. Deus está olhando o nosso coração, a nossa intenção, a nossa fé. E aí é por meio disso que nós nos achegamos a ele, mesmo sendo depravadas, devassas e pecadoras. E da qual eu sou a maior, sabemos disso. Então, era só isso mesmo. O vídeo eu só queria falar um pouco sobre essas mulheres. Não sei se eu me fiz entender, não sei se vocês vão entender. Eu tô vendo que esse vídeo já tá grande. Eu tô correndo aqui porque eu tenho que sair. Eu acho que já tá no meu horário. Eu acho que já estou atrasada. Mas a intenção era só falar um pouco sobre essas mulheres, né? Relembrar um pouco a história dessas mulheres. Se alguém quiser conversar um pouco mais sobre o que eu penso de cada uma delas e conversar mais e discutir e trazer suas opiniões também, fiquem à vontade. E eu tô vendo que começou um barulho aqui, então é hora mesmo de encerrar o vídeo. Tchau, pessoal, até a próxima. Eu não vou ficar falando esse negócio de curte, comenta, divulga, compartilha, não sei o quê. Faz o que você quiser, eu tô gravando aqui e tá nas mãos de Deus. Beijos!